Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Se não fosse por outro motivo, Lionel Vieira já entrou para a história do cinema português por ser o realizador responsável pelo maior sucesso de sempre do cinema que por cá se produz, desde que existem estatísticas. Com o Pátio das Cantigas, estreado no verão de 2015, Lionel Vieira conseguiu ultrapassar a fasquia dos 600 mil espectadores, naquela que foi a primeira de 3 novas versões de clássicos portugueses. Segue-se agora o Leão da Estrela, em 2016, a Canção de Lisboa. Bem-vindo, Lionel. Este sucesso, na tua opinião, prova o quê? Prova que o público português quer ver cinema falado na própria língua e prova que também tem uma necessidade de uma identificação popular com o cinema. Ou seja, que aquela máxima que eu ouvi quando há 20 anos cheguei de Madrid e comecei a filmar e que me diziam todos os colegas que o público português não queria cinema português, os distribuidores não queriam cinema português. Excetuando e pontualmente alguns sucessos. Antes, por exemplo, O Lugar do Morto, O Que Elas, o Mal da Fita. Sim, mas eram casos completamente isolados e que aconteciam cada 10 anos. Uma cinematografia que se reconhece no seu país e que o país reconhece não pode viver de uma identificação, de um acesso só esporádico e pontual. E todos os países que eu conheço, naquele onde estudei cinema e aqueles onde hoje trabalho com mais regularidade, têm uma relação mais pacífica e empática com o próprio cinema. Com o cinema que, de resto, toda a gente sabe, quem sabe um bocadinho da história do cinema, o cinema nasceu nas feiras, é uma arte popular, é a última das 7 artes, e nasceu nas feiras e ele continua a ter uma força completamente natural da arte popular, quer queiramos, quer não. Ele foi refinado e evoluiu para uma arte de metacódigos e de linguagens novas e de toda uma mensagem subliminar, mas ele continua a ter uma força natural da arte popular. E mais que não seja, há uma razão primária ou primeira que obriga a que esse cinema continue a ser assim, que é o facto da relação com o contacto com o filme. O contacto com o filme é feito nas salas e nos canais de exibição que nós conhecemos hoje. Não é em casa, não é no vídeo. Não é no vídeo. Não, a sala é a primeira janela. A sala continua a ser a primeira janela. Não fecham salas de cinema no mundo. Estão a abrir mais salas. Mas agora há cada vez mais acesso em casa ao próprio cinema. Os videoclubes, enquanto espaços físicos, desapareceram, porque há os cabos, há os satélites, há os on-demand. Isso, sinceramente, não me retira o sono, porque eu sou uma pessoa completamente aberta à mudança. E se estudarmos a história do cinema, e só tem 100 anos, é percebermos quantas janelas ele já teve de alteração, quantas formas de comercialização ele já teve, a começar pelas feiras. Não é? Ele era nas feiras, em projeções em grandes tendas. E tu estás a contribuir para essa mudança de mentalidades. Só, como eu disse no início desta nossa conversa, só o facto de seres o autor, assinas por baixo a realização de um filme que ultrapassou os 600 mil espectadores, nunca nenhum filme português conseguiu alcançar esta fasquia. Isto quer dizer alguma coisa. As coisas estão a mudar, efetivamente. As coisas estão a mudar quando nós contribuímos, quando nós os agentes ativos da produção dos filmes, fazemos qualquer coisa. O que eu percebi é que quando tu chegas a uma estrutura de produção, qualquer que seja instalada, tu acreditas que as verdades são as que te contam. Depois, quando começas a pertencer, a fazer parte ativa dessa estrutura, tu vais-te apercebendo, fazendo a tua leitura. Então a verdade já não é só aquela que te contam, é aquela que tu interpretas e que tu concluís. Eu comecei a concluir várias coisas. Uma delas, que não havia muita gente a fazer alguma coisa por aproximar este público do nosso cinema. E achei de facto que a culpa não é do público. A culpa é nossa, dos produtores e realizadores, absolutamente nossa. Mas há uma coisa importante, Lionel, que tem que ser frisada em relação ao primeiro filme, remake, e em relação a este segundo, que é O Leão da Estrela, que é a parte de marketing e publicidade agressiva, e a junção, por exemplo, de uma produção a uma empresa como o CTT foi fundamental e foi fulcral para que chegasse mais longe.
Independentemente da qualidade ou não da obra em si. Sim, mas assim, tudo isto é um conjunto. Que também não existia. Também não existia. Também não existia. Mas isto eu estudei numa escola de currículo americano em Espanha e, portanto, todo o formato do curso era baseado nos cursos de cinema das universidades americanas. E eu estudei-se por opção numa escola desse género e não tanto numa escola de filosofia europeia e tão mais próxima às escolas da Polónia e do leste, às escolas francesas. Foi por deliberação minha estudar por uma escola. Nessa escola eu aprendi os princípios básicos que regiam e que regem uma indústria aqui bem ao lado, que é a indústria espanhola, a segunda maior indústria de cinema da Europa, em número de filmes. A seguir à francesa. E eu percebi como é que se podia criar uma indústria sem o paradigma de ela ter que rivalizar diretamente com a americana. Ou seja, ela pode coexistir. Ela encontra um lugar de sobrevivência cómodo, confortável e sempre de luta, mas encontra. Porque aqui há uns anos parecia não ser possível. O problema era esse, é que parecia não ser possível. Depois de uma... Era o domínio total de Hollywood. Era o domínio total, assim, depois, no final, nos décadas de 60 e 70, Hollywood teve muito espaço para tomar conta. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve muito espaço. E na década de 60 e 70, devido a toda uma corrente cinematográfica que ocorreu na Europa e que trouxe muitas obras boas e que vão perpetuar-se e que nos ensinaram a todos muito sobre o cinema, mas essas obras tornaram-se um novo caminho para a estrutura de produção europeia, e essa estrutura de produção europeia que marcou um movimento, que é a Nouvelle Vague, que marcou um movimento que influenciou todos os cineastas do mundo, ela alterou uma indústria de produção que estava instalada em França. A França foi sempre o grande bastião da indústria europeia de cinema. No início do século era a França que dominava a produção. Os Lumière, por exemplo. E depois disso, a França controlou e teve durante os primeiros 20 anos da década o domínio da indústria e começou os Estados Unidos a rivalizarem com esta indústria que era dominada por França. E até à Segunda Guerra Mundial, a França sempre conseguiu manter esse mano a mano. Nas duas guerras, perdeu um terreno que a indústria americana naturalmente ocupou, porque tinha a tranquilidade de poder continuar a fazer filmes. E a entreter o público. E dar o ópio do povo, que de facto que não tem mal nenhum. Ou seja, o ser humano precisa de entretenimento. O ser humano vai optar sempre por isto. E não acredito naquelas pessoas que querem educar forçosamente o público. Nós vivemos em democracia. As pessoas têm acesso a toda a informação, têm acesso a toda a cultura e têm acesso às opções, têm acesso às universidades, têm acesso às ideologias. As pessoas têm acesso a tudo. Incomoda-me e preocupa-me um bocadinho quando as pessoas querem utilizar o que quer que seja para fazer uma doutrina e de educar. Quando começa a dizer, eu vou educá-los, isso é uma coisa que me deixa... O que é que os teus parceiros de realização, os teus camaradas de cinema pensam do teu sucesso? Não lhes pergunto. Não, tens medo da resposta? Não tenho medo da resposta, não lhes pergunto, simplesmente não. Acho que... Mas tu não vais puxar dos galões, não vais fazer isso? Não lhes pergunto, não acho, assim, se queres que te diga, é uma pergunta que agora que penso nela, por me estar a ser colocada, não... Eu sou muito focado no que eu faço, eu sou brutalmente apaixonado pela minha profissão e é isso que me faz feliz. Eu realizo desde os 25 anos, um ano depois de acabar a escola de cinema. E no meu ano, entre os 23 e os 20, durante os meus 24 anos, passei o ano a escrever um guião chamado Sombra dos Agudos. Portanto, eu trabalho desde que praticamente existo, deixei de estudar e já em Madrid filmava bastante, porque naquela escola filmavam-se muitas curtas. Era prática mesmo? Tinha uma componente muito prática. Eu trabalho desde que me lembro e eu faço isto com uma paixão muito grande. E apesar das pessoas, se forem ler o que se escrevia sobre mim nesse primeiro filme, A Sombra dos Abutres, e ainda em alguma parte do Zona J, mas principalmente do que se escrevia sobre mim, as pessoas achavam que eu ia ter um caminho, um determinado caminho, vaticinaram um caminho. Eu determino o meu caminho. Eu e a minha conjuntura. O que é que as pessoas diziam nessa altura? Que se calhar vinha aí... Há 20 anos. Se calhar diziam que vinha aí, de facto, um novo cineasta com uma personalidade e com algo para contar e
e com força, vingada. Eu ganhei muitos prémios com aquele filme e fui muito reconhecido nacional e internacionalmente. Nesse ano eu acho que ganhei praticamente os prémios todos que havia para ganhar no país. E tinha 25 anos e tinha feito um filme que só era uma vontade espontânea de contar. O problema é que depois comecei a perceber mais. Quando fiz esse filme, eu vinha de uma escola de cinema e só existia o sonho. Quando eu cheguei a Portugal e comecei a trabalhar, eu percebi o que era a estrutura, que eu nunca digo, a estrutura do cinema em Portugal. E percebi que ela precisa de muitos... Era entre o sonho e a realidade? O que eu descobri... o que eu descobri era uma realidade um pouco amarga e que me incomodou bastante. Muitos obstáculos? Muitos obstáculos, demasiados obstáculos, e quase me fizeram pensar abandonar lembro-me perfeitamente num segundo ou terceiro projeto que eu fiz, cheguei a pensar se deixava o cinema ou se deixava o país e se ia para outro país tentar. Brasil, Estados Unidos? Na altura não era os Estados Unidos, porque eu já tinha feito, apesar de eu cresci com o sonho americano de cinema, mas já tinha vivido um ano nos Estados Unidos, tinha percebido que aquela cultura também me deixava algumas coisas a desejar. Algum amargo de boca. Portanto, o cinema era uma coisa, o país era outra, a mesma coisa que me tinha acontecido a mim com a projeção do sonho e depois a estrutura de cinema português. Mas o que eu percebi é que eram demasiadas dificuldades, era muito sofrimento, era muito difícil levar a cabo o que quer que seja. Mas o que é que impedia? Eram as distribuidoras? Era a falta de dinheiro? Era a falta de visão? Não, era burocracia? Não, é uma estrutura, há 20 anos, era uma estrutura... Anos 90? Anos 90, ali início dos anos 90, era uma estrutura embrionária, completamente embrionária. Eu tinha estudado numa outra regra. Eu conhecia as regras, como é que funcionava, eu sabia que podiam funcionar. Mas depois vieste para Portugal e não os conseguias aplicar. Não existiam essas regras, nada funcionava, e mesmo que tu falasses, aquilo estava enquistado, era uma forma de fazer. E parecia que era quase impossível combater. Eu hoje entendo que o cinema tinha ainda uma estrutura tão pequena. Nós, Portugal... Não se produziam filmes, faziam-se filmes. Faziam-se filmes, não, e faziam-se 4 filmes por ano, 5. Isso não... Agora fazem-se 18, 20 mais Agora, ou menos. Hoje estão... O vídeo veio democratizar um bocadinho também. Eu vi agora no Brasil, estava lá com o Instituto de Cinema, para o ano acho que há 30 filmes, ou seja, um número superior ao que é a média dos países da nossa dimensão europeia, Holandas, Bélgica, Suécia, ou seja, a média que nós pretendíamos atingir ali no final dos 90 eram os 20 de longas-metragens. Mas depois tem que se depurar muito a qualidade, não é? Uma coisa... Eu estudei pintura, estudei numa escola de artes e fiz tudo, de escultura, pintura, xilogravura, tudo que se pode entender, e nós tínhamos que fazer. E eu percebi claramente, se nós não passássemos nos ateliês muitas horas a tentar fazer aquilo que nós não fazíamos, o cinema é igual, não deixa de ser para nada parecido. Aliás, porventura mais difícil, porque as outras artes, o teu pensamento está diretamente ligado à tua função motora, No cinema, o teu pensamento não está ligado a nenhuma função motora isoladamente tua. Está ligado à função motora de várias pessoas. Por outro lado, está ligado ao pensamento de várias pessoas, que por sua vez está ligado à função motora dessas pessoas. Esta cadeia faz diluir muita coisa e faz com que muita coisa melhore, mas também muita coisa se altere no caminho. E então a tua perspectiva era mudar o rumo das coisas? Comecei por uma coisa que eu sou geminiano e eu vivo numa luta entre um artista e um engenheiro. E toda a gente me conhece desde miúdo, eu sou um sonhador, mas sou um sonhador de sonhos loucos, grandes e daqueles que as pessoas têm medo. A selva, por exemplo. A selva, por exemplo. Hoje, quando olho, tive ter a coragem para meter naquilo com 28 ou 29 anos. A selva que foi um dos grandes sucessos também da tua carreira. Sim, foi, é verdade, mas quase deixei... Com o Diogo Morgado. Quase deixei a pele naquela selva e naquele filme. Mas quando olho, que assim, é preciso, como é que tinha coragem naquela época para fazer isso. Mas o que eu queria dizer, eu vivi sempre entre o sonho e o engenheiro, mas o meu outro lado engenheiro, que é mais pragmático, construtor, que ajuda a pôr os sonhos em pé. E os pés na terra. E os pés na terra, e ter sempre um pé ligado à terra. E eu comecei por fazer uma coisa que esse meu lado diz sempre, vamos arrumar a casa, ok? Eu vou criar condições para pensar e poder fazer o cinema que eu quero. E criei uma filosofia minha,
Ou seja, eu tenho, quem me conhece bem, sabe que eu tenho um pensamento muito próprio. Eu nunca fui, eu não vivo na vida, eu não caminho a pensar no que o mundo me dá. Eu vivo na vida a pensar o que eu posso dar ao mundo. Isso é o que o John Kennedy dizia no início dos anos 60, não é? Não me perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, mas o que é que tu podes fazer pelo teu país, exatamente. Mas e essa frase a mim aplica-se totalmente. Eu olho porque é que o mundo tem e o que é que eu posso dar a esse mundo. E comecei por fazer uma coisa que eu acredito que é possível criar cinema em qualquer país. É preciso caminhar e criar uma estrutura. Eu comecei por pensar criar uma estrutura. A estrutura significa duas coisas. Uma estrutura técnica, Portugal já tem e vai tendo, graças muito às produções estrangeiras. Foi graças a isso que Portugal hoje tem uma estrutura técnica melhor. Às coproduções estrangeiras. Sim, e às produções executivas. Principalmente às produções executivas dos anos 80 francesas, dos anos 90 e continuaram. Nós criámos uma estrutura técnica muito boa. Muito boa. Base. Depois, uma estrutura financeira, e nós não temos. Depois, uma estrutura de comercialização, nós também não temos. Portanto, essas duas são lacunas. A outra encarregou-se a natureza do clima e a geografia e a culinária de trazer para cá as rodagens e criar uma estrutura técnica. Mas há quem diga, por exemplo, que a grande parte, ou pelo menos... Sim, a maioria dos cineastas pensa, quando vai fazer um filme, em apoiar-se em subsídios estatais. Vai até ao Instituto de Cinema e Audiovisual e pede o seu subsídio, sujeita-se àquilo que o júri ou o próprio Instituto têm a dizer. Mas até agora, recentemente, vocês, produtores, realizadores, criticaram muito o ICA porque não tem dinheiro, está falido, também não satisfaz aquilo que vocês querem. Mas é assim, o ICA passou por muitas vicissitudes. E vamos lá, como é que um Instituto de Cinema não vai passar também, independentemente de analisarmos se ele podia ser repensado. Eu acho que também deveria ser repensado e modernizado, mas eu acho que ele evoluiu muito. Eu nem critico tanto a estrutura, porque eu acho que temos que olhar para coisas que evoluíram e não estar sempre a criticar. O que me passa é por muitas vicissitudes financeiras. Por um país que tem vicissitudes financeiras. Há largos anos. Brutais. Eu tenho até falta de coragem. Quando vejo pessoas que lhes falta dinheiro para os hospitais, para as estradas, as ruas que estão todas como eu nunca vi, e eu digo, falta tanta coisa. E eu vou fazer filmes. Eu vou reivindicar que o meio que é importante. Eu estou aqui indignado porque não me dão dinheiro para fazer um filme. Está bem. Eu posso fazer filmes... Não coisa que até tenho problemas de consciência. Isso dito dessa forma parece aquelas frases das misses, não é? E eu não sou muito panfletário, não sou muito discursos adocicados, mas é de facto isso. Eu tenho uma frontalidade com isso. Aliás, eu considero, já em Trás-os-Montes, me incomodava os financiamentos europeus quando eles não se serviam para fazer progredir a região. E eu critiquei muita gente. Porque achava que a conclusão ia ser aquela que foi. Uma tremenda desgraça, 20 anos depois. E eu achava isso, há 20 anos, com 18, 19 anos. Estavas à frente do tempo. Provavelmente via o que eles não viam. E lembro-me de ter discursos com família, e por acaso a minha família pensa de forma diferente, e pensa como eu, ou eu penso como a minha família, mas havia muita gente que hoje está mal. Graças a Deus da minha família está bem, mas muita gente que hoje está mal, que não conseguiu ver isto. Que havia um lado oportunista e ninguém utilizava aqueles recursos como recursos para potenciar um valor futuro. Eu penso isto com o cinema, exatamente. Enquanto cheguei, eu percebi que existiam uns financiamentos, uns subsídios, como os subsídios da agricultura. A palavra subsídio é igualzinha da agricultura. Os subsídios da agricultura. Não tem mal nenhum em si. É uma ajuda para uma estrutura que está deficitária. Tu és um pequeno médio cineasta, digamos assim, entre aspas. Isto parafraseando um pequeno médio agricultor, não é? Eu sou um pequeno médio cineasta, exatamente. Mas tu podes recorrer a isso, mas recorrer com aquilo que ele tem de pressuposto na origem, que é subsidiar uma indústria europeia que não tem capacidade, que está mais debilitada do que a americana, e ela precisa de apoios financeiros, não tem outra forma, para contrariar a hegemonia do dinheiro, que é engraçado, que eles próprios geram. Eles é que geram esse dinheiro, os americanos, portanto, reinvestem esse dinheiro. Mas depois também têm apoios, mas aquilo é a segunda maior indústria do Estado. Mas, por exemplo, eu volto à carga, Lionel, do marketing. Tu vês, por exemplo, um filme como A Guerra das Estrelas,
este capítulo que toda a gente quer ver, está ansiosamente à espera, os fãs e não só. Há mais de um ano que andamos a ouvir falar nele. As pequenas notícias nos jornais, os trailers, os atores, etc. Isso faz parte. Isso faz parte. Eu lembro quando eu decidi fazer este projeto, eu pensei-o muito bem e num projeto... Americana. Sim, à dimensão de outros projetos que eu vi lançar, principalmente os projetos americanos, mas de outros que eu vi. Em Espanha vi lançamentos assim. Há anos já havia, há 20 anos já havia lançamentos assim, lançamentos do Almodóvar, que eram coisas... As pessoas estavam à espera. Eram happenings. Toda a gente estava à espera de um filme e eu dizia, isto um dia eu gostava de fazer no meu país. Eu dizia isto, eu lembro de ver muitos lançamentos grandes de filmes, mas havia um em particular que fazia lançamentos muito grandes, de grande mediatismo. E eram os do Almodóvar, depois eram esperados e faziam sempre grande bilheteira. As pessoas não sabem, mas o Almodóvar foi muito maltratado pela crítica durante mais de 2 décadas. Também não sabem que a Academia rejeitou durante muito tempo, detestava-o. Ele foi dos últimos elementos a entrar para a Academia. Então, nesse caso, estás-me a dar uma grande deixa para seres o Almodóvar português. Ou seja, porque a crítica dá-te, entre aspas, e passa a expressão, na cabeça, da cabeça aos pés. Mas é assim, eu confesso que eu, como já tenho demasiada previsão sobre certas coisas, já nem me interessa. Ou seja, eu hoje não, palavra de honra, críticas não leio a crítica, porque se eu fosse surpreendido, eu até dava a mão ao palmatório e mudava. E começava a ler tudo, outra vez. E entravas em depressão. E entrava em depressão. Mas como percebi há algum tempo, desde que eu produzi um filme chamado Filme da Treta, com o mesmo modelo deste com António Feio, sim, e o Zé Pedro onde Gomes. eu faço o primeiro teste para este tipo de filmes. Populares. Comédia. Porquê que a comédia não existe nos últimos 30 anos em Portugal? Porque excetuando pontualmente. Sim, digo, a palavra é demasiado absoluta, não houve. Eu próprio fiz uma para a MGN chamada Bomba, mas eram casos esporádicos, completamente esporádicos. Não como o género regularmente financiado. Nunca foi. Porque sempre que concorrias com um guião, era normal, mas já sabíamos, concorrias e, na análise do júri, projeto que não tem relevância cultural. Pronto, se o projeto não tem relevância cultural, não tem por que se financiar. Esta frase de projeto sem relevância cultural mandou muitos guiões de comédia para trás ao longo de 30 anos. Portanto, ficámos sem comédia popular. Portanto, o Woody Allen, se vivesse em Portugal, morria à fome. Provavelmente. Não, a não ser que ele já chegasse cá a dizer sou o Woody Allen. Então eles provavelmente davam-lhe todos os dias. Então e agora, em relação aos futuros projetos, depois das remakes destes 3 clássicos portugueses, tu achas que a opinião que o Instituto de Cinema, eventualmente os teus colegas, eventualmente a crítica e sobretudo o público vão achar de ti, a partir de agora vais passar a ser o quê? Não faço a mínima ideia e não estou preocupado. É completamente honesto. Não estou... Eu sou racional. Eu sou uma pessoa que penso, mas penso rápido. E penso, ao contrário de há 15 anos atrás, tomava as decisões antes de pensar. Hoje penso bastante antes de tomar as decisões. Não passo muito tempo a pensar, porque já pensei. Portanto, quando eu chego a uma conclusão, eu tomo uma decisão e vou. E depois não estou a pensar, porque eu já pensei as consequências. Já pensei o leque das consequências. É isso que faz de alguém... Já traçaste o cenário. É isso que faz de alguém um produtor. Um produtor, acima de tudo, é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de prever muitos cenários. Antecipar. Os melhores produtores, e eu fiz-me produtor por acidente, mas acho que hoje é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de produzir os meus filmes porque acho que os prevejo melhor, preparo-os melhor, tenho menos vicissitudes, correm muito melhor. O Lionel Vieira, realizador, adora muito mais filmar que o Lionel Vieira, produtor, porque as coisas correm-lhe bem, ele prepara os trabalhos bem para eu poder filmar. Mas eu não estou preocupado muito. Eu estou preocupado em fazer o que eu acho que tenho que fazer. Eu tive que fazer um projeto grande, de fundo, muito bem pensado. Levou-me anos a pensar. Eu já em 2006, quando faço o Filme da Treta, era o teste. Eu só depois tinha que refinar isto. E estive a pensar como apurava todo este processo. Agora eu tinha ali o teste. Eu lembro quando falei desse projeto, distribuidoras, inclusive a maior que não distribuiu, disse-me que não fazia comédia portuguesa, não dá. Não dá. Não vende. Mas se dissermos isto num canal de televisão, dizem igual. Comédia, mas sitcoms são todas uma desgraça. São se forem mal feitas. Como tudo na vida.
como um filme, um drama, é muito mau se for mal feito. Tu gostas do Leão da Estrela e gostas do Pátio das Cantigas? Se gosto dos filmes, dos originais ou dos meus? Não, dos teus. Gosto dos meus. É engraçado que gosto mais do Leão da Estrela. Decididamente é mais... Eu nunca tive uma grande identificação pela comédia. O meu género, desde miúdo, é o thriller realista. É a Zona J. Mais do que a Zona J. A Zona J é um híbrido, é um conto de fadas, é um Romeu e Julieta com uma costela de realismo. Okay? Há ali uma costela, há uma influência de um realismo italiano, dos bairros, das histórias à volta de Roma, e de algum movimento independente de Nova Iorque, do John Singleton e não sei o quê, e do Spike Lee, mas que ele está mais adocicado porque tem uma história de Romeu e Julieta. Não é esse o género que eu me sinto mais confortável e que eu sou apaixonado. Não sou. Então qual é? São histórias mais... São filmes como Amores Perros, como Tropa de Elite 1, como Cidade de Deus, são como Gomorra. Estás a falar Itália, México e Brasil. Esse é o cinema que eu sou apaixonado. Mas que eu... Com bases reais. Sim, bases reais. Então, mas quase todos dramas policiais. Quase todos dramas policiais. Por isso é que eu disse, o thriller realista. Há um filme que se chama Grupo 7, um filme que ganhou 9 ou 10 Goias em Espanha, que é essa nova geração, a minha geração de espanhóis, a fazer influenciar. São os melhores cineastas que estão a trazer este realismo, ou seja, estão a trazer algo de novo à narrativa americana, e que é um movimento latino. É um movimento latino que muitas pessoas não sabem, mas o Grupo 7 é um filme absolutamente genial. Aliás, não é por acaso que os 2 últimos realizadores que ganharam os Oscars são mexicanos. Exatamente. Não são americanos. Não são americanos. Não, Já bastava, e às vezes os atores americanos ficavam um bocadinho frustrados, para não dizer outra coisa, porque não eram eles a ganhar, eram basicamente ingleses ou franceses. Ou francês. Agora, até na realização já roubaram o lugar. Mas isso eu acho que até quem estiver atento até se compreende. Quem conheceu os Estados Unidos, como é que eles educam e formam as pessoas, pode-se perceber quais são os cineastas que eles... Porque tem muito a ver com a educação, com a cultura. Eu sou fruto da minha educação, da minha cultura. Eu não tivesse estudado e vivido em Espanha, não tivesse este lado da minha costela espanhola tão presente. Eras 100% português. Tinha outra forma de ser e de gostar de cinema e de ver cinema, não tenho a menor dúvida. E os americanos, eu não quero fazer a crítica, mas quem conhecer, eu conheço um bocadinho, bastante, com alguma profundidade, os Estados Unidos, e todos os Estados Unidos, não Nova Iorque ou LA, também conheço bem LA, mas conheço o profundo dos Estados Unidos e percebo o que é que eles fazem culturalmente aquelas pessoas. O que faz dar-nos conta que é provavelmente na liberdade de pensamento de outras cinematografias que podem nascer estes cineastas que estão hoje, e que é engraçado que eles crescem todos com o paradigma americano. A escola destes cineastas é toda, aliás, a maioria são realizadores de publicidade. São pessoas que estudaram cinema, não puderam começar a carreira no cinema, quase todos fizeram carreira de publicidade e depois do dia que tinham dinheiro e condições fizeram os grandes trabalhos de cinema. E na publicidade tens que dar a história em 30 segundos. Tens que Num minuto. Sim, tens que dar a história numa conta. Basicamente, eu penso que ou sabes ou não sabes contar histórias. É muito simples. Com imagens. Dão-te uma câmara e há pessoas que sabem com aquilo. É como quando eu estudei desenho. Éramos 40 pessoas que entraram naquele curso e nos primeiros dias, no ateliê, os professores viam quem é que tinha, quem pegava no carvão, na grafite e fazia. E havia uns que faziam com naturalidade. E outros. Bruno Munari era um método italiano segundo o qual toda a gente aprende a desenhar. Também uma função motora. Eu não acredito nada nisso, mas percebi na prática que se melhora brutalmente. Porque havia umas colegas minhas que não desenhavam nada quando começaram e aprenderam a fazer retratos. Através desse método. Ou seja, a função motora educada. Mas não é assim. A arte é uma coisa muito espontânea e vai na alma. Portanto, filmar é a mesma coisa. A publicidade tem a ver com isto. Há pessoas que sabem contar e outros não sabem contar. Os que têm muita capacidade de narrar com a câmara adaptam-se facilmente à publicidade e ao que for. É um videoclipe, é o que for. O que muitos cineastas têm que optar por outros caminhos mais enviosados antes de chegar às longas-metragens, porque nem toda a gente nasceu com um espírito masoquista para viver, sabes, sem dinheiro, sem condições para educar os filhos. Eu isso não acho. Eu acho que a nossa vida tem que ter uma dignidade.
O Leão da Estrela terá a mesma capacidade de surpreender o público que o Pato das Cantigas? Tem, sem dúvida, mais ainda. Mais ainda? Mais ainda. Agora, não significa que vá fazer mais público, provavelmente não vai. Mas isso... Qual é a tua meta? Qual é o limite que Nunca- acharias razoável? Nunca digo. Isso é um bocado como aos votos, não é? Quantos votos é que você acha que... Se eu digo, vou dizer aquilo que acho que já vamos fazer facilmente. É assim, hoje... Mas facilmente vai ultrapassar os 100 mil. Facilmente numa semana, mas isso não. Bom, para um filme deste já não é para todo o lançamento que seja, não é isso que se pretende, 100 mil, mas todas as pessoas sabem, quem sabe de cinema, o difícil que é passar a barreira dos 250 mil espectadores. Pouquíssimos Não filmes. é barreira psicológica. Não. É mesmo a real. É mesmo real. É poucos filmes dos 200 filmes que estreiam com potencial, filmes quase todos americanos que estreiam durante o ano, pouquíssimos passam a barreira dos 250 mil, mas talvez digo 10 filmes. E há uma coisa, Lionel. Este vai passar, eu acho. Ótimo, ainda bem que tens essa garra. Isso é mesmo a espanhola. Há filmes que estrearam em 2015 que supostamente eram blockbusters, ou seja, grandes sucessos, e foram dos maiores fiascos de bilheteira do ano. Sim. Há pessoas que não se lembram disso. É verdade. Até realizados por exemplo, consagrados a realizadores como Robert Zemeckis, Exatamente. do Regresso ao Futuro, que tiveram uma semana, 10 dias em cartaz e desapareceram. Fizeram 20 ou 30 mil espectadores. Okay? As pessoas não se lembram disso. Pois não. As pessoas não sabem o difícil que é fazer público. Não tem. E quando falam com alguma leviandade, depois esquecem-se que eu não sou um franco-atirador, ok? Como é que tu te defines? Eu sei o que ando aqui. Eu estudo muito cinema. Eu sou um apaixonado por cinema e eu não sou o tipo que mais sabe de cinema, mas eu sei muito de cinema, eu estudo muito cinema. Eu viajo e compro muito cinema de países onde as pessoas não compram cinema e não veem. Eu compro. De pequenas cinematografias? Pequenas cinematografias, sim. Porque as pessoas não veem, portanto. E eu preocupo-me hoje... Para isso é que existem os festivais de cinema também, para dar oportunidade... Sim, os festivais existem para os nossos pares, é o que eu digo sempre. Porque é que eu acho sempre que o festival não pode ser um fim em si? Porque ele é uma espécie de masturbação própria, coletiva, dos nossos pares. Aos festivais só vão os pares do cinema. Ora, isso é a antimeta do cinema. O cinema, a generosidade do cinema, de uma arte, é feita para o grande público. Mas tu sabes que aqui há uns anos havia colegas teus, alguns até já desaparecidos, que de facto estavam de costas viradas para o público e pouco se interessavam se fazia 10 ou 5 ou nenhum espectador. Isso acho uma arrogância. Lembras-te disso? Estava feita a obra vai para o cinema, agora... Vai para uma sala. Vai para uma sala. E eu gosto do filme, eu gosto de filmes... Pessoas que chegaram a dizer, estou-me nas tintas para o público. Acho uma arrogância. Se eu mandasse no país ou no cinema, essas pessoas estão-me nas tintas para o público, para os portugueses, eram proibidas de filmar. Eu disse, não, então vais filmar com o dinheiro do teu tio. Porque tu não podes dizer isso quando, direto ou indiretamente, é a coletividade que te dá dinheiro. Ou seja, é o Estado. Não importa se é o imposto direto ou indireto. É o Estado. O Estado representa aqui todos os portugueses. E agora vais ter subsídios diretos do Instituto de Cinema ou ainda te vais sujeitar, digamos assim, à opinião de quem poderá... Eu vou-me sujeitar sempre àquilo que me tiver que sujeitar. Eu pertenço ao mercado e aceito. Às vezes telefonavam-me. Eu, por acaso, quando concorri para filmes meus para eu realizar, a maioria tive quase sempre financiamentos. Mas quando não tive, algum momento outro que não ganhei num concurso, depois ganhei, ligavam-me dos jornais para eu fazer declarações bombásticas. Não está chateado, porque há pessoas que vêm fazer declarações quando não têm um financiamento. E eu dizia-lhe, não, mas não estás chateado? Não. Um bocadinho incomodado, quer dizer, preferia ter agora, mas não posso ficar chateado. Já viu o que era? Eu era desejar que todos os outros que perdem ficassem chateados quando eu ganho. Então isto é um concurso, a regra está muito simples. Ou ganha-se ou perde-se. Somos 30 a concorrer, são 3 financiamentos. Okay. É preciso não termos os pés no chão, é comandares. É uma premissa tão errada como pensares que tu és imortal. É uma premissa tão errada como pensares que é imortal. Andares na vida pensando que és imortal, que és o maior, que és imortal. Não, muito simples. A gente morre, desaparece daqui. Isto é tudo muito mais simples. Isto é tudo muito mais elementar. Somos nós que construímos a falsa verdade. É a nossa inteligência, o nosso conhecimento que constrói esta falsa verdade onde todos nós depois queremos caber. Portanto, é preciso às vezes termos capacidade de nos distanciarmos um bocadinho e relativizar as coisas. Lionel, nós estamos a ser ouvidos nos 4 cantos do mundo. Perguntava,
se os filmes desta trilogia, O Pátio das Cantigas, O Leão da Estrela e depois A Canção de Lisboa, vão eventualmente conhecer alguma possibilidade de passar também no circuito internacional, ou pelo menos para o público português que está lá fora também poder apreciar aquilo, os grandes sucessos. Porque é que há um grande sucesso em Portugal? Vamos lá espreitar, vamos lá ver o que é que isto é. Olha, assim, como eu nunca sou capaz de estar quieto, eu acho que eu digo sempre, a vida é que me encontra, não sei o que. Eu sonho com muita coisa, depois os projetos vão-me procurando. Sempre foi assim. Eu só ando por aí, pela vida. E ontem ainda estive numa reunião de Skype com uma empresa internacional que me quer comprar os filmes para colocar numa grande plataforma digital mundial. Portanto, entre isso e mais outras coisas que estou a fazer, os filmes vão chegar e há propostas de outros países, nomeadamente tenho uma perspectiva para o Brasil, que é o nosso grande país de língua portuguesa. Mas legendados ou não? Legendados, provavelmente. E não te choca? Não, então, isso era não assumir. Se me chocasse, era não assumir a verdade dos factos. O desejo de que Não, a verdade dos factos. Mas alguém pensa que o português do Brasil foneticamente é igual ou não, e não percebe que vão até ao Recife fazer férias e depois peçam um almoço para depois perceber. Oi, não entenderam. Portanto, eu estou sempre lá, adoro aquele país, entendo. Fiz muito casmurrice, entre aspas, de falar o português de Portugal. Hoje, para não ter que me repetir 5 vezes com a mesma frase, a brasileiro um bocadinho o meu português, é de lógica. Não vai ser a barreira da língua que vai impedir de eu me relacionar com aquele povo, de eu fazer filmes com eles que vou fazer, de eu estrear no país deles que vou estrear. Eu tenho contratos assinados para estrear naquele país onde toda a gente dizia que não somos aceitos. E a Canção de Lisboa vai ter atores brasileiros? Vai. É uma das razões porque ele tem sido... Quem são? Não posso dizer porque ainda não os contratei. Mas ainda não está feito? Não, ainda não está feito. Uma das razões porque a rodagem foi adiada tinha a ver com a minha tenacidade em trazer 2 grandes estrelas da comédia brasileira para o filme. É que são conhecidas da televisão? São conhecidas de todas. De todos? Do público, do grande público. Do público que me interessa. O José Fonseca Costa, queridíssimo e saudoso realizador. E grande cineasta. A quem tiro o meu chapéu para esta minha homenagem. E eu também. Um dos cineastas que eu mais admirei sempre neste país, independentemente do caráter, e de almoçarmos muitas vezes e discutirmos outras tantas. Mas eu chamei-o aqui porque ele também contratou vários atores, o Lima Duarte, por exemplo, para fazer os seus filmes, não é? Sim, mas sabes que eu fiz o primeiro grande lançamento de um filme português, pelo menos é uma coisa, desde que há estatística. Desde que há estatística? Não, mas é verdade, mas eu fiz um lançamento, esse eu lancei em 60 cidades. Lançamento com campanha publicitária à séria. Fiz as coisas como se têm que ser feitas. E não tivemos público quase nenhum. Aí eu percebi. Aí começou uma análise do Brasil e da relação do Brasil com Portugal. Eu não gosto de pensar... Eu não tenho espírito de vítima. Disse, não gostam de mim. Não é o que parece. Almoço e janto com tanta gente aqui, não deve ser que não gostem de mim. Vamos perceber o que é este público. Eu levei tempo para estudar. É preciso viajar e estar com eles. Conhecê-los culturalmente. E perceber os fenómenos dos filmes do mercado. O porquê da rejeição? O porquê da rejeição. Ou seja, e o que é que eu percebi? Isto para nos levar àquilo do Fonseca, que eu também fiz. Quando trazíamos elencos, hoje eu sei que elencos funcionam e não funcionam. E há elencos de televisão que só porque são mediáticos para nós nas novelas não prejudicam o lançamento de um filme. Ao contrário daquilo que se pensa. Que se pensava. Foi um fenómeno engraçado hoje. Conheço tão bem o mercado brasileiro, aprendi como os produtores brasileiros a perceber o que são calcanhares daquilo. Um deles, por exemplo, as pessoas gostam de ator. Os atores que gostam no cinema são diferentes, salvo raras exceções dos que vêm eles idolatram os das novelas. Aquilo é um público, aquilo é um género. Não misturem as coisas. Para pagar um bilhete e ver um filme são outros. Não é por nada que os filmes quase sempre de maior sucesso, quando digo, tirando as comédias, que são feitas com estrelas também da Globo, tirando as comédias, que é o género mais fácil, mas o cinema mais dramático, o cinema que tem construído o Brasil nos últimos 20 anos, é feito com atores que não funcionam na televisão. É saber porquê. Porquê que funciona a psicologia. Não interessa, é analisar que funciona. Aliás, o Tropa de Elite, por exemplo, que foi um dos grandes sucessos, ou Cidade de Deus. Wagner Moura era a Cidade de Deus não tinha nenhum. Ele já está em Hollywood. Sim, ele já está. E era um ator, era dos atores mais outsiders do Brasil. O conheceu já antes disso.
O Wagner Moura é daqueles, como o Chico Dias, que tentam fazer um percurso no cinema independente e no teatro. E de vez em quando fazer uma telenovela, só de vez em quando. Ainda por cima com um cara meio de cearenses, que são do Nordeste, então não são propriamente o perfil que eles querem nas novelas da Globo, que são sempre os caucasianos. Ali são todos, parecem todos alemães e ingleses. Não é? Aquele lado, a representatividade nem é negra, que é a representante daquele país, nem é o norte-nordeste, ou seja, eles fazem uma representação... Nem 8, nem 80, não é? Eles fazem a representação do real bonitinho. É o produto que é. É um produto para estar a cozinhar e a ver. Portanto, as novelas são o que são. Não as critico. É um produto que nasce e o público aceitou. Eu critico os operadores dos canais. Eu não critico as novelas nem os géneros. Eu critico o programador. Eu acho que um programador tem que ter o sonho de programar melhor. E num horário nobre, em vez de ter novelas, é 10 vezes melhor ter bons seriados de televisão, minisséries, ou, se puder, bons filmes a estrear. Olha, Os Filhos do Rock, estamos quase a terminar, Lionel. Agradeço-te muito teres vindo falar comigo e com os nossos ouvintes, partilhar estes momentos também, porque estás-nos a dar também grandes lições de cinema. Os Filhos do Rock foi uma série assinada por ti, digamos... Como produtor, mas dentro de um âmbito mais histórico, a seguir ao Conta-me Como Foi, ou depois do Adeus, falando de épocas concretas da realidade portuguesa, neste caso no início dos anos 80. Há alguma coisa desse género que necessitasse de pôr em televisão a nossa realidade, mas com alguma sequência, não havendo apenas coisas esparsas? Eu acho que nós somos tão ricos em história passada e recente, tão ricos. Tenho uma pena de nós não termos uma grande indústria cinematográfica. E televisiva. E televisiva, porque nós temos... Diz sempre que a realidade supera a ficção. É sempre a realidade que inspira a ficção. Nós temos a nossa história recente. Por exemplo, eu gosto gosto muito, interessa muito a nossa história da descolonização. Interessa-nos o período anterior, o dos anos 50, o período da força para Angola, da colonização. Nós temos tanta coisa para se falar. E para se falar não é reivindicar que fomos bons ou que fomos maus, ou que fizemos muito bem, é simplesmente retratar. Porque tem emoções ali dentro e tem a nossa história. Eu acho que há... Eu tenho alguns projetos, mas não é melhor... Pois, eu já não te vou falar nisso. É melhor não dar as dicas, senão depois ele rouba-me as ideias. Alguém vem de cá roubar as ideias. Olha, uma última questão. Não tiveste medo de mexer nesta trilogia em coisas tão sagradas como os clássicos da comédia portuguesa? Não. Estes três... Podias ter escolhido outros filmes. Sim. Escolheste estes. Foi por instinto. Escolhi os primeiros e foi assim. Lembrei-me desses primeiros, então se me lembrei eram esses. Porque estavam mais presentes. Eu tive medo de mexer no livro do Ferreira de Castro, A Selva. Eu tive muito medo. E eu ainda hoje percebo porque é que se deve ter medo e respeito. Nos filmes que são populares, que não os reproduzi. Eu tive o respeito de não os reproduzir. Não, eles não são decalcados imagem por imagem. Seja, porque senão seria outro filme. O meu atrevimento era querer fazer melhor cada diálogo. Isto é que era um atrevimento brutal. Era como se eu dissesse num quadro, vou fazer aquela pincelada melhor. Não. Eu utilizo-os apenas como inspiração. Agora, com toda a legitimidade. Isto faz parte da legislação mundial. Aliás, nunca tinha sido feito em Portugal. Nunca tinha sido feito, mas parece que quando eu faço as coisas que cometo um crime e é uma coisa tão natural. O que é Caio Carme e a Trindade? Eu talvez sou atrevido, não tenho nada de... Mas normalmente faço as coisas dentro da lei, da legalidade. Ainda tenho algum cuidado que é de não beliscar. Estudei arte, estudei muitos anos de História da Arte. Tenho algum cuidado de não beliscar a criatividade dos que a puseram no seu dia. Há 80 anos atrás, e agora vamos aguardar. Eu fiz os meus e disse claramente, inspiro-me naquela corrente, naquele grupo. Para não serem plágios da minha inspiração, eu compro os direitos. Pago tudo o que tenho direito para poder utilizar o nome e não escondo a mão. Mas quero me inspirar a eles, porque acho que fizeram um grande movimento de comédia naquele momento, com todos os seus defeitos e limitações. Eu quis criar um movimento de comédia em Portugal. Para isso, não podia ser um filme, tinham que ser 4. Cada 6 meses um filme. Acaba esse processo, que está programado com a nós, são a trilogia e uma comédia romântica que vai estrear como um blockbuster nos 2 países. É o primeiro filme da história da lusofonia que vai estrear como os maiores distribuidores. No mesmo dia vão estrear nos 4 mercados. Quais são? Chama-se Mulheres, também um filme financiado com dinheiro privado, e estreia no Natal do próximo ano e estreia no mesmo dia no Brasil, em Portugal, Angola e Moçambique.
pelos dois maiores distribuidores dos dois países. Lionel, daqui a um ano estaremos cá com certeza para falar nestas mulheres. Espero bem. E noutras, para além da Canção de Lisboa. Muito obrigado. Olha, um grande abraço e grande sucesso para 2016. Obrigado por me teres convidado.